Mas o que eu considero que mudou a minha vida, principalmente pós, né, eu já estando na igreja, foi a literatura de um homem chamado Rick Joyner. Aliás, é o que eu indico para as pessoas agora. Quando façam livros, vá logo direto no cara. Escreve um livro sobre o cara que é o cara. Vai direto na fonte, vai direto em Jesus. A revelação falsa, o falso profeta, o falso apóstolo, esses só existem porque tem os verdadeiros. Isso é uma coisa que falta muito nas igrejas. Dessa noção de que a pessoa precisa entrar de uma forma, um aprendiz, e vai sair um professor lá no final. Muito bem, boa noite, está começando mais um No Plano 7, o seu podcast semanal. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença aqui nesta noite. E aí, já deixou o seu like? Já deixou aquele comentário? Ah, vai esperar ver ainda como que vai ser o episódio? Beleza, mas não deixe de comentar. E você que veio aqui agora aplaudir o entrevistado de hoje, conhecer um pouco mais sobre o entrevistado de hoje, deixe o seu like, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal. Mas importante, ative o sininho. Por favor, ative o sininho. Se não ativar o sininho, né, Eliomar? Não vai ficar sabendo, né? Pois é, cara. Fica ligado. Então, hoje nós temos a presença do meu amigo há muitos anos, né? Acredito que tem uns bons anos, né? Tem. Rodrigo do Rio. Obrigado, Rodrigo. Amém. Boa noite. Pô, prazer é todo meu, cara. Tenho uma admiração muito grande por você. Você sabe, né? Vamos nessa, vamos nessa. Temos também a presença aqui do meu amigo Eliomar, banda Arte e Voz. O gordinho mais fofinho do pedaço, né? Todo respeito. Antes da gente começar de fato o nosso episódio, quero falar um pouquinho sobre a Bom Chá. Eliomar já tá tomando aquele ômega 3? O ômega 3, cara, esse ômega 3 aí é luxo, é show de bola. Tá prevenindo, né, os problemas cardíacos, né? É, ainda mais que eu tomei o farinha do peso um pouquinho, né, então... Tem que se ajustar em outras coisas, né, Eliomar? Não, mas não, vamos ajeitando isso devagarzinho aí, vamos ajeitando. Não sei se você está querendo viver aquela história, tipo, o gordo e o magro, né? Não, mas aqui mas isso não é saudável. Mas o Bom Chá vai me ajudar. Então, a Bom Chá é uma empresa excelente, uma empresa do ramo de suplementação. E lá nós temos o nosso querido, o mais vendido do Brasil, que é o ômega 3 Plus, ômega 3 Plus da Bom Chá. O ômega 3 Plus da Bom Chá contém 990 mg de EPA e 660 mg de DHA por dose. É isso mesmo. E também tem o selo de qualidade MEG 3. Olha, Bom Chá é suplemento de qualidade. Com certeza vai te auxiliar na sua saúde. Show de bola. Rodrigão, quem é Rodrigo do Rio? Como se define esse cara aí? Eu tenho me definido como um líder, né? Primeiro líder de mim mesmo, como autor John Maxwell, um dos grandes da liderança mundial, ele diz que a primeira pessoa que você tem que liderar é si mesmo. E líder de uma família e agora líder de um ministério, de um movimento, né? Focado também em liderança também e de uma visão aí que Deus me deu e que eu tenho começado a compartilhar com o mundo, uma visão que pode ajudar a igreja a alcançar novos patamares. Para quem não sabe, o Rodrigo, ele é cantor, compositor e escritor, não é isso? E algumas outras coisas também. Rodrigo. O Rodrigo já deixou o compromisso aqui de liberar uma composição para eu gravar. Eu tenho umas composições, eu acho que ultimamente elas estão melhorando, sabe? Isso melhorando, é muito bom.
eu tenho, abrindo um parênteses aqui, eu tenho me renovado em relação à música. Eu fiz um primeiro CD, que o Anderson até participou lá, e eu estava analisando isso e eu falei, poxa, eu acho que eu ainda estava um pouco distante da minha essência naquele CD. E agora eu estou tentando voltar um pouco mais, trazer uma coisa mais MPB. Eu acho que o meu som não é um violão de aço, né? Meu negócio é mais um violão de nylon. Então eu estou voltando para essa praia que era a minha praia, porque o que eu ouvia antes, né? Eu vou confessar uma coisa para você. Nossa, isso via na minha boca para te falar, mas eu não conseguia falar, não sei por quê. Pois é, eu estava conversando com o nosso amigo pastor Alex outro dia sobre isso, porque eu vim, né, antes de me converter, eu ouvia isso, eu tinha alguns CDs, eu tinha um CD do João Gilberto, eu tinha um CD da Adriana Calcanhoto na época, e bacana. Eu tinha, pois é, você boas referências. E o que eu gostava, gosto de outros também, de Djavan, por exemplo, é um nível assim, alto, né? E eu gostava muito, e gosto ainda, de ouvir um pagode romântico. Pagode romântico, para mim, e principalmente o tipo de pagode romântico que algumas pessoas fazem hoje, como o Belo e outros aí, para mim é um som de muito alto nível. Tanto é que hoje o maior público do Brasil hoje é o pagode romântico. É o Thiaguinho, por exemplo. Enfim, então eu gosto, então eu vim disso, né? Eu tocava cavaquinho, antes de tocar violão, antes de tocar na igreja, eu tocava cavaquinho e tinha uma banda, né? No mundo secular, tive uma banda por um período bem curto aí. Então eu vim dessa linhagem. Quando eu entrei na igreja, me distanciei um pouco desse tipo de som, né? E agora eu estou tentando voltar, estou compondo umas canções para Deus, já voltando um pouco mais com esse som um pouco mais no violão de nylon e tal. Antes da gente aprofundar um pouco nisso aí, porque é importante falar, né? Rodrigo é casado, tem filhos? Sou casado com a Eliane, tenho um filho chamado Jonatas, de 4 anos e meio. E o Jonatas apronta muito? Jonatas apronta muito. Jonatas é um menino especial, ele foi diagnosticado com autismo e aí... Bem-vindo. Tem uma... O meu tem 15 anos. Então você já sabe que ele tem um algo a mais aí. Nosso anjo azul. Isso é um anjo mesmo. E tem algo a mais aí, mas é uma bênção, é uma alegria. O que o Papai do Céu determinar, se ele, né, determinou isso pra gente, é porque com certeza nós temos capacidade para... É verdade, eu sempre dizia... Para segurar essas ondas aí. Eu sempre dizia antes, acredito que Deus não dá um especial para pais que não são especiais. É verdade. Então eu estou me considerando ainda mais especial do que eu era antes. Eu também, com certeza. Eu acredito nisso. Eu acredito também, verdade. Quando você se descobriu escritor? Vamos lá. Entre 2002 e 2003, eu comecei a ler um autor que mudou minha vida. Minha vida, então, eu digo que teve alguns momentos assim com Deus interessantes e tal, mas o que eu considero que mudou a minha vida, principalmente pós, né, eu já estando na igreja, foi a literatura de um homem chamado Rick Joyner, um americano, um pastor, fundador de um ministério grandioso lá nos Estados Unidos. Então, eu estava passando por um momento muito difícil em 2002. Eu estava me sentindo muito triste. Deixa eu tirar no ar aqui. E muito decepcionado com a igreja em geral, né? Passei por assim, a igreja onde eu congregava, e a igreja que eu conheci até 2002, 2003 ali, principalmente 2002, eu não via que era uma coisa boa, né? Que estava fluindo, que estava alcançando o propósito de Deus e tal, e estava sendo de fato igreja. Então eu estava muito decepcionado. Quando eu li esse camarada, comprei já 2 livros dele de uma vez só, e comecei a lê-lo, eu descobri as coisas que Deus queria fazer nesse século XXI, as coisas que viriam, né, sobre a igreja e as coisas que mudariam no mundo por consequência de uma transformação que viria sobre a igreja. E aí eu falei assim, eu me entendi dentro daquele contexto. Eu falei assim, eu vou fazer parte dessa transformação nisso. E comecei a visualizar e conversar com Deus como que seria a minha participação naquilo que ele ia fazer. Então,
Ali a minha vida mudou. Eu tive uma nova perspectiva, eu descobri um propósito ali. Falei, eu vou ser parte disso e vou... Então, eu fui muito impactado por essa literatura, depois por outras que eu fui lendo, mas principalmente por esse autor. E aí, em 2004, eu assumi um trabalho na Igreja Batista, lá onde eu fui criado, lá na Zona Oeste do Rio. Eu venho de lá, da Zona Oeste do Rio, de Campo Grande, que é o maior bairro do país, tá? O maior bairro do país, Pouca gente sabe disso, dessa informação. Mas é o maior bairro do país em número de pessoas, tá? Teve uma explosão lá populacional, uma explosão de condomínios, enfim, é um bairro muito bom, muito maravilhoso lá. Ele conhece, ele conhece. É uma cidade, não um bairro, é uma cidade. É gigante, é gigante. E aí, o que acontece? Em 2004, eu assumi um trabalho na igreja que foi cuidar dos jovens, da classe de jovens da Igreja Batista lá. Quando eu assumi isso, Deus já estava falando comigo algo assim, eu quero despertar em você dons que você não conhece. E aí eu comecei a sonhar, porque eu já tinha sido impactado por um livro, então eu comecei a entender a força que tinha um livro, né, bem escrito, né, bem direcionado por Deus, e comecei a sonhar com isso. Meu tio tinha uma máquina de escrever semi-eletrônica, né? Aí ela estava lá em casa, passou uns dias lá, eu olhava para ela e tocava nela, eu comecei a me ver naquilo ali, comecei a sonhar com aquilo ali, cara, eu vou escrever, eu vou ser um escritor e tal. E aí, por consequência de estar trabalhando com jovens ali, eu tinha que preparar uma lição, aí eu começava a digitar, acho que já tinha um computadorzinho, começava a digitar, e aquilo que eu ia falar, aquilo que eu ia ensinar, e foi começando a me desenvolver. Depois que eu fui... mas aí o sonho já estava dentro de mim, de escrever. Depois que tive um processo na minha vida, que eu me mudei, vim para cá, para o Espírito Santo, depois conheci você, se eu não me engano, em 2009, 10. Por aí. Você tinha a revista. Sim. E eu olhei aquela revista e falei, poxa, isso é legal, cara. Depois eu comprei uma parte dessa revista, depois eu comprei a segunda parte, que era do seu sócio lá. E aí eu falei assim, agora eu tenho algo aqui na minha mão que eu possa me exercitar nisso aí. Então eu comecei a ter minha parte lá para escrever dentro da revista, né, que era só minha mesmo. E comecei a colocar as minhas ideias ali, colocar. E aí, nisso aí, desde aquela época da revista ali, 2010 mais ou menos, casei em 2010, ali eu comprei foi em 2012 a revista. Eu te conheci. 2012, teve até uma capa, 2012 será o fim. Nossa, você comprou em 2013, não? 2012. Eu abri um CNPJ, comecei a trabalhar com marketing em 2012. Logo assim que eu abri, em maio, abri no início do ano, em maio, final de 2012, não, acho que foi 2013, Foi 2013, porque eu lembro que eu fiz uma capa que tinha 2013. Teve um filme, né, falando sobre o fim do mundo e tal, eu fiz uma capa, viajei na maionese, coloquei cachoeiro debaixo de água e tal, Itabira se afundando. Lembro disso. Então, eu aproveitei que eu estava com a revista ali, com a revista eu já comecei a visualizar que eu ia escrever, me desenvolver nisso. Então, eu comecei a me testar ali como um escritor e tal, e fui, até que, paralelo à revista, eu comecei um livro. Esse livro meu, eu comecei e desfiz ele várias vezes. Ele tinha um outro tema que não é o tema desse meu livro que acabou saindo, não. Era sobre o amor de Deus e tal. Eu estava fazendo as minhas viagens ali sobre o amor de Deus e tal. Mas aí, por fim, para me chegar no finalmente desse assunto, por fim eu ganhei um livro. Eu não sei o ano, mais ou menos, mas eu ganhei um livro chamado Os Segredos da Inovação de Steve Jobs. Daí que veio a ideia. Eu falei, mas quem é Steve Jobs perto de Jesus, do que Jesus fez, das coisas novas que Jesus fez? Aí a sacada para esse livro foi, Jesus é muito mais inovador. Eu tenho um versículo que eu gosto, que está em Colossenses, acho, capítulo 2, diz que Jesus em tudo é o primeiro, ele tem a primazia em tudo, está na frente de todo mundo.
a nível de sabedoria, de conhecimento. Na verdade, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que nele, em Jesus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, o que nós temos que fazer? Descobrir esses tesouros da sabedoria que estão nele. Aliás, é o que eu indico para as pessoas agora. Quando façam livros, vá lá direto no cara. Escreve um livro sobre o cara que é o cara. Vai direto na fonte, vai direto em Jesus. Pega ali o Evangelho, né? Aquelas 4 versões do Evangelho, e vê ali o que te chama a atenção naquilo ali, e fala sobre ele. A dica que eu dou para todo mundo hoje que quer escrever um livro é fala sobre Inclusive, Jesus. Você vê assim, Hollywood, etc., aqueles filmes pá e tal, muitas das vezes, cara, você vê aquela dinâmica toda, mas tem um embasamento de alguma coisa que foi baseado nas histórias da Bíblia, nas histórias de Deus, nas histórias de Jesus. Não estou falando assim, sim. que eles estão... São os mitos que se chama, né? Sim, as ideias. Vai passando por geração em geração. A ideia de que tem um cara menor e mais fraco, a ideia de Davi, ele tem um gigante contra ele, aí tem toda essa coisa. Os heróis. Os heróis. Rodrigo, você escreveu então... Você lançou um livro, né, que é Os Segredos da Inovação de Jesus Cristo. Esse aqui é o único lançado até agora, né? Os Segredos da Inovação de Jesus Cristo. Mas você tem outros livros. Então, depois desse livro, escrevi uma série, que são 3 livros, sobre a mentoria, os segredos da mentoria de Jesus Cristo. Em cada livro dessa série de 3 livros, eu trato de um aspecto da mentoria de Jesus Cristo. E aí depois escrevi um livro... que acabei há pouco tempo agora, que é Os Segredos da Visão Igreja. Tem algo muito especial na forma como a igreja é concebida e para que ela serve, né, e aonde que ela deveria chegar e tal. E uma visão particular que eu tenho, que eu descobri algo, eu acho que eu descobri algo interessante, aí, um gap aí, numa questão nevrálgica, vamos dizer assim, que pode ajudar muito no discipulado da igreja. Eu acho que eu descobri algo ali diferente, e eu trago nesse livro que eu aprofundo essa ideia que eu já comecei, já desde esse livro aqui, a trabalhar sobre essa ideia, mas nesse livro eu tirei para falar sobre essa visão e como que a igreja, na minha concepção, é claro, foi fundada debaixo dessa ideia. Você não faz nada baseado numa teologia XY, não. Você tem a sua própria ideia com relação a essas escrituras. Veja bem, é uma construção. Para mim chegar nessa ideia, eu claro que tive que me apoiar em caras que vieram antes de mim. Muitos teólogos. Sim, tem um teólogo, por exemplo, um homem de Deus chamado Ed Silvoso, que ele vai falar sobre 4 níveis da pessoa se dedicar a Deus e impactar a sociedade com o seu trabalho. O que eu tentei trazer nesse livro que eu acabei de falar para você seria um 5º nível, seria uma coisa um pouco acima do que ele falou ali. Então, mas eu não poderia falar isso sem o que o cara já falou antes. Então, a gente é fruto das pessoas que vieram antes de nós, a gente aproveita aquilo que dá para aproveitar. Eu não gosto de muitas coisas que tem na teologia, não gosto de muitas das abordagens, das ideias. Eu fiz o seminário e eu pude ver as ideias que circulam num seminário, principalmente no seminário. Rodrigo, independente de quem você se inspirou para escrever, né, algum livro, a Bíblia sempre foi o seu principal, ali, vamos dizer assim, sempre baseando pela Bíblia. Base, sim, a sua base é a Bíblia. Sim. A Bíblia. Principalmente o Evangelho, né? Porque não existe 4 evangelhos, né? Como muitas pessoas dizem. Existe um evangelho narrado por 4 pessoas, certo? É um evangelho narrado por 4 pessoas diferentes. Então, tem 4 perspectivas sobre o evangelho. Isso de alguma forma justifica você respeitar o meu modo de pensar sobre Jesus. Sim, faz todo sentido. Mateus tem uma visão que particularmente tem mais a ver com como eu vejo. Talvez se eu fosse um dos escritores ali, pegaria um pouco mais dessa visão de Mateus, que já é diferente da visão de Marcos. A ênfase, né, o que ele quer mostrar para a gente, diferente da visão de Lucas, diferente da visão de João. Meu livro, eu pego
foco muito mais na perspectiva que Mateus teve do ministério de Jesus, como ele começou e tal. Você vai ver que a narrativa é diferente, né? Cada um começa de um jeito e dando um enfoque a alguma coisa. Toda a Bíblia me inspira, mas principalmente o Deus encarnado, que é o Jesus ali, para mim as palavras dele têm um pouco mais de... Muito mais relevância. Porque tudo que foi escrito foi para ele. E aí depois, tudo que foi escrito, por exemplo, por Paulo, pelos outros, com as cartas lá, na minha perspectiva, fazendo uma leitura do que Jesus disse, agora Paulo diz tal coisa. Então, uma dica que eu dou para as pessoas para interpretar algumas coisas que Paulo diz, por exemplo, é voltar lá no Evangelho e tentar identificar lá no Evangelho onde que Paulo teria, né, aquilo que Paulo disse, o que está no Evangelho ali que Jesus disse que tem a ver com aquilo ali. Aí você vai ter um sentido muito mais claro sobre aquilo que Paulo estava querendo dizer. Rodrigo, você fala sobre destino profético que todas as pessoas têm. Como podemos identificar esse propósito em nossas vidas? Qual foi o seu momento em que você descobriu o seu? Beleza. No próximo, esse livro aqui foi a primeira edição, né? Eu fiz a primeira edição aqui, se eu não me engano, acho que foi 2021. Mas eu mudei esse termo. Para mim, o destino é apostólico e os princípios são proféticos. Eu faço essa mudança na próxima versão que vai sair desse livro. Eu faço essa mudança. Mas vamos lá. E como que você descobre que destino é esse? Aonde você tem que estar? As coisas que Deus realmente te chamou para fazer? Você descobre pela revelação. Pela revelação. É claro que, quando a gente lê a Bíblia, tem de uma maneira geral ali, né, Deus, principalmente através de Jesus... Só para o Eliomar entender melhor, quando ele fala revelação, é revelação da palavra. Entendi. Entendi. Não, é porque às vezes o Eliomar tem uma confusão com relação às pessoas que... Sim, mas... Em relação à revelação. Tá, mas fica tranquilo. Não, mas eu entendi. Pode ficar tranquilo. Você viu que eu nem olhei para você. Senão eu tinha olhado para você. Mas deixa eu te corrigir um pouco aí nesse sentido. Da palavra, sim, mas Deus fala através das pessoas também. Fala através de sonhos, né? Eu tive algumas experiências com revelações. Não, mas na verdade... isso é muito bem compreendido pelo Eliomar, né? Porque tem algumas pessoas que têm usado o evangelho de forma, né? E eu presenciei isso, entendeu? Sim, então, quando você faz parte daquilo que você presenciou, então você fica meio confuso. Você teve uma experiência ruim com revelação? Porque... Não é uma revelação em si, né? É uma brincadeira. Uma meninice, uma coisa assim. Uma coisa toda. Você mas isso é ruim, ele viu isso com maus olhos. Mas o que acontece? O que eu falo sobre isso? O falso, ele só existe porque tem um verdadeiro correspondente. Já viu uma nota de R$500 falsa? Não tem. Por que ela não tem? Por que não fizeram dela? Porque não tem a de 500 verdadeira. Então, a revelação falsa, o falso profeta, o falso apóstolo, esses só existem porque tem os verdadeiros. Então se cria o falso para criar essa ilusão e desviar, inclusive, as pessoas do verdadeiro. Uma coisa muito confusa, entendeu? Porque, por exemplo, você está num local que você tem 200 pessoas. Aí você está presenciando aquilo que realmente não é aquilo, mas tem as outras pessoas que estão... entendeu? É um negócio complicado. Sim. Mas o caminho... Aí você vai falar assim, é só eu que estou errado? Mas onde que tá? Qual que é o caminho, então, para a gente aproveitar essa questão? O caminho é ter um ensino sobre isso, um bom ensino, para que você não perca a bênção que é isso. Porque se você tirar essas coisas da igreja, o verdadeiro da igreja, né, a verdadeira revelação, a verdadeira profecia, essas coisas, você vai sofrer muito. A igreja precisa dessas coisas e vai precisar cada vez mais dessa questão mais, vamos dizer, mais mística
espiritualmente falando, da cura, do milagre. A gente vai precisar disso, da revelação, da profecia. A gente vai precisar disso cada vez mais. Aliás, o Paulo diz que o principal dom que nós devemos buscar é o dom de profetizar, o dom da profecia. Em Coríntios, capítulo 14, versículo 1, se eu não me engano. Então, é importante. Mas aí, se você não ensina sobre isso, não busca um entendimento sobre isso, os pastores, os líderes das igrejas, não explicam como vivenciar isso de uma forma correta e verdadeira, naturalmente você está abrindo espaço para que o ensino errado e que as pessoas acabam abraçando qualquer tipo de profeta, qualquer tipo de apóstolo, qualquer tipo de doutrina. Mas a falta de entendimento... Agora, ter medo disso e deixar de lado e não usar e nem usufruir isso vai fazer mais mal do que bem. Agora, isso não quer dizer que eu não acredito na revelação. Uhum. Eu acredito, sim, eu acredito que existe, com certeza. Entendeu? Mas não da forma que era que eu presenciei. Eu hoje, batista durante muitos anos, eu vou te ser bastante sincero, muito sincero mesmo. A única revelação que eu acredito é na palavra. Respeito essa opinião. Na palavra. Às vezes me sinto tocado, sim, por algum pregador, por alguma coisa, mas ele está embasado em quê? Na palavra. Agora alguém levantar e tal, eu já tirei isso da minha vida, sabe? Não acredito nisso mais. Respeito sua opinião. Depois em off eu vou te contar essa história da revelação. Você vai me entender. Tá. Mas o que eu acredito, né? Depois que eu já disse que eu respeito sua opinião, vou dizer o que eu acredito. Eu acredito que o Senhor, principalmente nesses últimos dias, como diz a profecia de Joel, que é capítulo 2, né? Que é repetida lá em Atos de novo, que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu espírito, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os jovens terão sonhos, os velhos terão visões, né? E aí vai vir o dia do Senhor e tal. Então nós estamos dentro dessa realidade, desse tempo. Esse tempo, nós estamos debaixo desse tempo, que é um tempo de muita revelação, muita profecia, muitas visões, muitos sonhos. E aí a gente tem que seguir o conselho de Paulo, examinar tudo e retém o que é bom. O que eu aprendi, principalmente com o apóstolo Luiz Hermínio, depois que eu peguei isso mudou a minha vida. Você recebeu alguma coisa da parte de Deus? Seja diretamente de Deus para você num sonho, ou você estava lendo a Bíblia e Deus falou algo que você tem certeza que aquilo não é sobre o fulano lá que viveu naquele tempo, mas é para você mesmo, ou ou Deus te visitou com uma visão, você viu alguma coisa, ou alguém veio até você e falou, isso da parte de Deus, estou dando um recado de Deus aqui. O que eu faço sobre isso? Julgar a profecia. E eu preciso, a partir disso que veio até mim, dessa revelação, eu vou até Deus e isso veio de ti ou não? Se veio do Senhor, o que eu faço? Que eu aprendi com o apóstolo Luiz Hermínio. Isso foi tremendo. Eu anoto tudo. Eu tive um sonho assim. Acordei do sonho. Senhor, esse sonho veio de ti ou não? Veio. Então tá beleza. Então eu anoto. Então eu tenho lá no meu computador, um drive na nuvem, tudo que me foi dito, seja em sonhos, seja em profecia, qualquer tipo de revelação. A minha esposa sonhou e dentro do sonho eu estava participando daquele sonho. Aí ela conta para mim, eu pergunto a Deus se aquilo veio dele, ou se ela dormiu de barriga cheia e teve um sonho qualquer lá. E até sonhos que eu tenho também que são claríssimos. O sonho, outro dia eu tive um sonho claríssimo a respeito de uma pessoa e tal. E quando acordei daquele sonho eu estava assim muito convicto, achando que aquele sonho vinha de Deus. Aí eu acordei e conversei com Deus. Eu tenho as minhas maneiras de conversar com Ele e de determinar se é ou se não é aquilo que eu estou pensando. E quando eu perguntei, ele disse, não veio de mim, não. Poxa, mas parecia. Então a gente se engana com isso. O que você tem que fazer? E isso é bíblico, né? Julga a profecia. O cara veio para você, ele tem uma cara de safado, ou ele, sei lá, você olhando para ele, o aspecto dele, você não sente confiança nele. O seu problema não é com ele, cara. O seu problema é, será que o Senhor está usando esse camarada para falar comigo ou não? É só isso que você precisa saber. O resto você descarta.
Descarta o homem. O que te interessa é se Deus está usando aquela pessoa ou não para falar contigo. Se ele está usando, pega aquilo, guarda, e aí você vai construir em cima disso a tua vida, porque tudo aquilo que Deus fala é super importante. Porque o que está na Bíblia? A Bíblia trata de aspectos mais gerais, Anderson. Se você não tiver essas coisas mais pessoais, né, você não tem muita confiança para fazer aquilo que Deus te chama. Você precisa de umas coisas um pouco mais... as profecias, as revelações, elas vão te ajudar muito nos aspectos mais, vamos dizer, específicos da sua vida. Então, entenda bem. O meu contato pessoal com Deus, né, de um sonho, de alguma coisa, de ouvir alguém falar, tem umas percepções que eu tenho e que eu consigo identificar Deus falando comigo. Agora, o que eu fiquei insaturado é com a questão do profetada. Então, eu meio que me isolei disso aí, cara. Meio que isolei disso aí. Então, assim, eu tenho a percepção, um sonho, coisa... Eu tenho esse contato com Deus. Não vou falar que é só lendo a Bíblia. Sim, sim. Entendeu? Eu tenho essa percepção, mas alguma coisa eu levei tanta pancada de profetada que... Mas você teve alguma experiência igual a que eu tive? Tive tantas. Mas eu também tive, cara. Eu também tive. Uma vez a mulher falou que eu casar com uma mulher com um nome tal. Minha esposa tem um outro nome. Enfim, não tem nada a ver e tal. Tem muitas coisas assim. Só que, como eu estou dizendo, nós perdemos bastante. A gente precisa caminhar nisso e aprender a reconhecer o Senhor através de pessoas, às vezes, que a gente julga diferente, que está fora do nosso meio, fora do nosso mundo. Eu digo que isso tem feito um bem enorme para mim, porque eu tenho conseguido identificar coisas mais específicas que sem essas revelações assim, seria muito mais difícil de eu entender. E eu entraria em certas questões, ou talvez nem entraria, mas se eu entrasse, eu ia entrar com um pé muito mais tímido, com muito mais medo. Agora, esses dias, por exemplo, um amigo me chamou para fazer uma parceria. Abri um parênteses aqui. Só que o que acontece? O que me deu uma convicção de fazer uma parceria com esse rapaz? Porque antes a minha esposa já tinha sonhado com esse rapaz vindo até nós e nos trazendo uma coisa, que é justamente uma coisa que, depois de anos que esse rapaz veio até nós agora e me propôs uma situação que tinha tudo a ver com aquilo que ela tinha sonhado. Aí eu pedi a ele, ele me fez a proposta e ainda pedi a ele uns dias. Eu falei assim, vou conversar com Deus e depois eu volto a conversar com você, cara. Aí passou assim, quase 2 semanas, eu nem liguei para ele, nem... E aí nesse meio termo aí, de eu dar a resposta para ele, se eu ia fazer a parceria com ele ou não, Deus me deu um sonho com ele. E aí me deixou muito mais claro que eu deveria fazer a parceria com ele e o que viria a partir dessa parceria. Então, vê como é que isso ajuda no teu dia a dia. Isso ajuda bastante. Mas tem vários outros casos aí. Se você olhar bem, por exemplo, os crentes do Novo Testamento, só para encerrar esse assunto aí, os crentes do Novo Testamento, eles tinham o Velho Testamento, certo? E o Velho Testamento, diferente do que as pessoas pensam hoje, não foi anulado. Jesus disse, eu não vim acabar com isso, eu vim cumprir. Eu vim mostrar para vocês como fazer para realizar aquilo que está lá atrás. Não vim abolir isso, não. Mas eles tinham muita certa, tinha os livros, tinha Isaías, tinha vários livros. E mesmo assim, profecias, revelações, tudo isso fazia parte da igreja primitiva, que a gente conhece como primitiva, que a gente quer tomar como exemplo para nós hoje. Então, a questão é só aprender como lidar com essas coisas. Tem que aprender como lidar com essas coisas. Porque se não fossem necessárias, o apóstolo Paulo não teria dito para a gente buscar com zelo, com cuidado, os melhores dons, e não teria falado como que eles são importantes para a edificação da igreja. Então, esse é o meu conselho. Façam isso, estudem e tal, mas não abram mão disso aí não, porque isso aí vai fazer diferença. Em os segredos. Mas calma aí, eu não te respondi a pergunta que você fez, que fez a gente entrar nesse assunto aí.
Volta aí, por favor. Como você... Fez para descobrir... identificou. E como que eu identifiquei? Beleza. Esse propósito de vida. Eu não te respondi isso, que a gente foi para uma outra via aí. Mas foi através de revelação. Eu só disse que foi de revelação, mas não expliquei como, né? Foi através de revelação. Eu fui... Primeiro, eu li esse livro desse autor que falou, que é o cara que me inspirou a pensar na importância do livro, de como que o livro muda a vida das pessoas. E ali tinha muitas revelações. O cara, ele é muito apegado ao ministério profético, um cara que tem muitos sonhos e tal. Enfim. E ali eu conheci o plano de Deus para esse tempo, para esse século XXI. Inclusive, eu comprei um dos livros dele que eu comprei, foi A Visão Profética para o Século XXI. Quando eu li aquele livro, eu falei assim, rapaz, eu fui feito para esse século XXI. Eu fui feito para viver essas coisas que esse cara está falando aí. Isso tem tudo... Sabe quando você se encontra? Né? Às vezes tem pessoas aqui nos assistindo, quando eu encontrou aquela pessoa com quem você vai casar, encontrei. Ou então quando você, né, tem aquele despertar, encontrei aquilo que eu vou fazer, o tipo de trabalho que eu vou realizar nisso. Então eu me encontrei ali lendo aquele livro, e aí eu fui lendo a Bíblia, fui descobrindo que Deus realmente tinha uma coisa especial nesses últimos dias para fazer na Terra e tal. E aí isso foi se somando com várias outras revelações. Tem uma coisa muito importante da Ana Paula Valadão Diante do Trono, Ministério de Louvor Diante do Trono, acho que em 99, no Maracanã, e eu morava no Rio ainda. Ela diz assim, eu vi uma bola de fogo saindo do Brasil, uma visão que ela teve. Eu vi uma bola, ela contou isso, né, naquele DVD que eles gravaram lá. Eu vi uma bola de fogo saindo do Brasil e passando pelo mapa mundi, né? Saindo do Brasil e indo para a Europa, assim, incendiando as nações. Quando ela falou isso, eu falei assim, eu sou isso aí, eu faço parte disso aí que vai acontecer, desse movimento aí que Deus vai fazer e tal. Depois ela conta uma coisa especial também sobre o Rio de Janeiro. Eu tenho um propósito muito forte com aquela cidade, por isso, inclusive, vou voltar a morar lá por causa disso. Ela disse o seguinte, eu vi uma grande chave. Nessa chave estava escrita Vitória do Rio de Janeiro. Aí ela falou das coisas que iam acontecer no Rio de Janeiro e que estão acontecendo. Por exemplo, o carnaval, ela falou, o carnaval vai falir aqui. E é o que está acontecendo. O que a gente tem de carnaval hoje do Rio de Janeiro, fora aqueles blocos lá, né, mais para o centro e tal, para alguns lugares, é ali e na Marquês de Sapucaí. Mas nos bairros, como era o meu bairro lá da periferia lá e tal, isso está muito fraco. Uma vez a dona Zica da Mangueira, dando uma entrevista, falou, realmente, os sambistas estão virando Bíblia, o carnaval está enfraquecendo cada vez mais. Essa foi uma profecia que ela disse. E ela falou uma coisa, o Rio de Janeiro vai se tornar a capital do reino de Deus no Brasil. E eu me encontrei dentro daquela palavra. Eu falei assim, eu vou fazer parte disso também. Então eu fui descobrindo várias coisas. E ao longo da caminhada, eu fui me rendendo a Deus, me preparando. E aí, isso vai se somar com várias coisas que eu vim ouvindo de Deus ao longo do tempo e me mostrando qual é o meu propósito, qual é a minha missão, qual é a minha mensagem. Nesse livro aqui eu falo de coisas muito importante que você precisa ter no seu destino, para cumprir o seu destino. Você precisa compreender qual que é a sua mensagem, você precisa compreender qual que é o seu lema, qual que é o seu dom predominante, né? Tem um dom predominante destinado para você, você precisa entender a tua missão, você precisa entender qual é o teu legado, ou seja, aquilo que você foi chamado a deixar nesse mundo. Aproveitando esse seja aí, vamos entrar no livro aqui então. Vai lá. Em Os Segredos da Inovação de Jesus Cristo, você apresenta 7 fundamentos criativos inspirados na vida de Jesus. Qual desses fundamentos você acha mais desafiador de colocar em prática hoje em dia? E qual tem sido o mais transformador na sua própria jornada? É o fundamento do meio. Se são 7, então o meio está no quarto. O que é o quarto aqui nesse livro? Que é o fundamento que eu chamo aqui de quebrando o impedimento em vez do cumprimento. E nesse fundamento aqui eu trabalho o legado. Para a gente deixar o nosso legado, a gente tem que mudar o que é o legado. É uma coisa que você tem que deixar nesse mundo, mas que faça uma diferença em relação ao que existia no mundo antes de você. Ou seja, as coisas existiam no mundo, nós somos chamados para impactar um mundo, todos nós, em alguma área. Em alguma área.
E nós somos chamados para acrescentar nessa área uma diferença, trazer uma coisa nova nessa área, que vai fazer com que as pessoas, através do que essa área produz como serviço, como produto, como experiência, alcance níveis mais elevados. Então, o que eu estou querendo dizer? A igreja, por exemplo, no meu caso, tem vários sistemas aí de discipulado, né? A pessoa entra para a igreja, ela tem o discipulado, que é a forma como a igreja vai abordar o crescimento dessa pessoa dentro da igreja, né? E para que serve o discipulado? É um processo onde você entra discípulo, igual os discípulos. O que aconteceu lá no discípulo? Isso tem que ficar muito claro para as pessoas. Eles chegam, Jesus chama eles, aí eles entram, eles estão aqui fora desse discipulado aqui, fora dessa preparação aqui. Eles entram aqui, passam por todo o processo, entram aqui como discípulo de Jesus, passa por um processo aqui, que a gente chama de visão, e sai aqui como discipulador, porque Jesus foi embora e deixou tudo na mão deles agora. Agora, vocês um dia foram meus discípulos, agora vocês vão ser os discipuladores das pessoas. Então, discipulado é esse processo que a pessoa precisa passar aqui para ela se transformar de um simples discípulo para também ser um discipulador. Isso é uma coisa que falta muito nas igrejas. Dessa noção de que a pessoa precisa entrar de uma forma, um aprendiz, e vai sair um professor lá no final. Né? Não tem muito esse funil, infelizmente, em muitas igrejas. Então, eu acredito que eu descobri o meu legado, e o legado tem tudo a ver com isso. O que eu posso acrescentar? Nesse caso, eu acrescento uma visão que traz um sentido muito interessante, que pode mudar a forma desse discipulado ser melhor e pode fazer com que a igreja seja reconhecida como um povo excelente, ao invés de ser conhecida como um povo amador. Na mente de muitas pessoas, principalmente das que estão fora da igreja, quando olham para vários aspectos da igreja, vem, pô, uma coisa mal feita. Você passa em frente a algumas igrejas, você ouve o som lá de muitas igrejas, infelizmente, a música, pô, tem uma coisa está errada. Ver a abordagem, a maneira como as coisas que alguns cristãos e alguns, alguns ramos, né, que tem igrejas cristãs aí que fazem um trabalho excelente, mas a maioria, infelizmente, não traz essa excelência. Então, o que eu digo aqui? Todo cristão, ele tem algo a acrescentar nessa mudança da imagem da igreja. E aí o cristão precisa descobrir o que ele precisa acrescentar de novo na igreja para ele trazer uma mudança no mundo. Por que isso? Por que isso é importante? Só acrescentar isso para a gente finalizar essa parte. Porque a igreja, ela não está boa do jeito que está. O motivo de você estar aqui, de você entrar na igreja, é para que a tua contribuição na igreja melhore a igreja, melhore o impacto dela. E por que isso é importante? A igreja melhorar o seu impacto. Porque eu creio nisso. O mundo, ele não tem capacidade de se melhorar sozinho e de alcançar o propósito que Deus tem para ele. Porque o instrumento de Deus para a transformação do mundo é a igreja. E como que eu te provo isso? Como que Jesus chama a igreja, por exemplo? Leomar, Jesus diz que a igreja é o sal da terra e a luz do mundo. E ele vai dizer, se a luz não brilha, está em trevas. Uma vez um pastor me perguntou no programa de rádio que ele tinha, o que eu achava que era o problema do mundo, como que eu vi o problema do mundo. Eu falei, o problema do mundo é a igreja. Por quê? Porque ela foi estabelecida para ser a luz. Se as trevas estão aqui nesse ambiente, o que eu preciso para que as trevas fujam? Apertar o interruptor da luz, as trevas vão-se embora. Então, a melhora efetiva do mundo, não paliativa e tal, só pode ser de verdade mesmo, através de um trabalho sério que aqueles que foram estabelecidos para ser a luz do mundo realizarem. Então, precisa ser luz para que as trevas fujam, para que o mundo seja melhor. A gente precisa melhorar a igreja e cada um é chamado para construir. Então, tem que pensar, isso é o ponto central desse livro, por isso que eu considero o mais importante, é eu pensar no que eu preciso deixar aqui de diferença com o meu trabalho, com a minha contribuição, para que eu possa melhorar esse instrumento que Deus criou, chamado igreja, para mudar o mundo. Consegui te responder? Sim, claro. Fugindo um pouco, né? Fica à vontade. Fugindo do livro, existe, né, aqueles, vamos dizer assim, convertidos.
esses recém-convertidos, eles entram na igreja e eles acham que todo mundo que está ao seu redor tem que se converter. O que você acha, né, o que você tem a dizer desse tipo de recém-convertido? Na verdade... Ele está certo? Ele está errado? Olha o que acontece. Pode falar. Vou partilhar um pouquinho. Na verdade, o cara, quando se converte, quando ele experimenta algo, é como se ele estivesse experimentando uma comida muito boa, sabe? E ele quer que todo mundo coma. Saboreie isso aqui, que isso aqui é muito bom. Achei o tesouro. Achei o tesouro. E é verdade. Então, essa é a experiência. E aí o cara fica um cara chato. Exatamente. Ele fica chato. É isso aí. Mas ele acabou de se converter, ele não sabe lidar com aquilo. Ele não sabe. É muita alegria demais, ele não suporta tanta alegria, ele não sabe se mover direito ali, mano. Ele não sabe o que fazer. Aí acaba, né, os amigos que ele vai encontrando começam a falar, rapaz, fulano tá chato, hein? Rapaz... Mas depois a poeira baixa. Mas quando você se apaixona por uma mulher, você só pensa nela, você só fala nela. Né? Faz sentido, faz sentido. Faz sentido. E a vida cristã, não há nada que defina melhor ela do que um casamento, tá? É uma aliança mesmo que a pessoa faz com Deus. E existem pessoas que realmente ele precisa de se encontrar com Jesus para ele ter uma direção, porque às vezes o cara fica sem direção, cara. São muitas pessoas que são sem direção, não conseguem se encontrar. Com Jesus ele se encontra. Para muitos, Jesus é o exemplo de amor e sacrifício. Em que aspectos você acredita que ele também é um dos modelos de inovação? Qual características de Jesus você acha mais importante para quem busca empreender com propósito? É grande aí, bastante coisa. Tem duas partes aí, parece, Tem né? duas partes. Tá, a primeira parte é a primeira... o que eu vejo em Jesus que faz eu pensar de que ele é um inovador. Tá. Vou responder então, vou tentar aqui. Veja bem, em várias vezes no Novo Testamento você tem Jesus veio nos trazer uma nova vida, né? Nos tornamos, por consequência de aceitá-lo, né? Nos tornamos um novo homem. Então, essa ideia de aí no final a gente vai ter aquela ideia do Apocalipse de novos céus, nova terra, nova Jerusalém. E aí, no Apocalipse 21, versículo 5, que é um versículo muito marcante, que embasa esse livro também, fala de qual que é o trabalho de Jesus. Qual que é o trabalho de Jesus? Ele diz assim, eis que faço nova todas as coisas. Então, quando eu li isso, e Apocalipse é um livro não sobre o fim, mas sobre a revelação, né? A gente já tem descoberto muito isso, o que significa Apocalipse é revelação. Ele é uma... Então... O que traz essa revelação sobre isso? Que talvez não tenha ficado muito claro para alguns quando leem o Evangelho. Não ficou muito claro para muitas pessoas que o trabalho de Jesus no Evangelho é fazer novas todas as coisas também. Então, porque tem um sistema de coisas vigente. Quando Jesus, né, vem ao mundo, tem um sistema. O mundo está de uma forma. E Jesus vem dar uma nova forma. Ele virou o mundo de cabeça para baixo. Tem um texto lá em Atos que diz assim, esses caras, esses cristãos que chegaram aí na nossa cidade aí e tal, esses caras estão alvoroçando o mundo. Alvoroçando o mundo. Estão virando o mundo de cabeça para baixo. Tem até um livro que fala de o mundo de cabeça para cima, né? Jesus, né, na verdade, ele colocou o mundo de cabeça para o céu, né? Para cima. Mas, enfim, então ele mudou. O mundo é antes e depois de Jesus. Antes de Cristo, depois de Cristo. Então ele mudou a forma como as pessoas, isso aí, vão para a filosofia, vão para né, outras disciplinas aí como sociologia. Cara, não é difícil você pensar, chegar à conclusão de que a pessoa histórica de Jesus é uma pessoa histórica, ele realmente diz que é a mais comprovação histórica, né? Não sobre nada de fé, esquece a fé um pouco, mas a mais comprovação histórica, acho que é o arqueólogo Rodrigo Silva que diz isso, de que Jesus realmente viveu de que Alexandre viveu, o grande líder da Grécia. Eu até resumo assim em 3 palavras, né? Que é Jesus ontem, hoje e amanhã, sempre renovando. Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Então, Anderson, eu vi que ele é sim primeiro
no quesito inovação também, que o trabalho dele é fazer isso. Então, ele, por exemplo, quando ele entra na vida de uma pessoa, muda. Então, tem uma mudança. A ideia da vida nova. Então, a pessoa tem uma vida nova, se torna um novo homem. E o que é um novo homem? Como é que funciona a inovação, se você me permite falar já, embarcando nessa mesma pegada? O que é um novo homem? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Então, aqui está o homem Jesus, o Filho de Deus, que é 100% Deus, 100% homem. Aqui está o homem que sou eu, o velho homem, que ainda não o conheceu. Quando nós nos juntamos com ele, nos tornamos um novo homem. É como se essa caneca aqui se fundisse em duas, aqui eu tivesse uma caneca maior, desse tamanho aqui. Vamos supor que as duas se fundissem aqui. Isso que é inovação. É quando você junta esses dois mundos. Ou até o Steve Jobs diz que inovação é conectar coisas. Então, o que acontece? Como que Jesus faz isso? Ele fez várias coisas nesse mesmo sentido. Por exemplo, com uma inovação, ele de dois povos ele criou um, de judeus e gentios. Gentios, aqueles que não conhecem Deus, que adoravam qualquer tipo de coisa e tal, não adoravam esse Deus único. E tem os judeus, que tinham toda uma série de coisas, todo um tipo diferente de se relacionar com a vida, com as pessoas, com Deus. É um outro tipo de realidade. Então, o apóstolo Paulo vai dizer que de dois povos, ele fez um e chamou isso de igreja, a família de Deus e tal. E aí, então, Paulo vai dizer que Jesus fez isso. E Paulo vai dizer que Jesus, ele nos chama para esse mesmo ministério da reconciliação, de juntar partes diferentes em uma coisa só. Então, uma coisa que Jesus fez, que eu acho que é inovadora, que embasa o meu livro, ele tem um ministério para a pessoa, ele tem um destino lá na frente para a pessoa, que tem a ver com o ministério de evangelismo, com o ministério de mestre, que é o professor, que tem a ver com o ministério pastoral, tem a ver com o ministério profético e apostólico. Para todas as pessoas, Deus tem um chamado assim. E aí, o que Jesus faz? Ele pega isso, junta com aquilo que você faz no seu mundo secular, na sua atividade profissional, e transforma numa pessoa que tem uma nova construção de vida e que vai se mover de uma forma diferente. É o que eu trato no meu livro. Ele pega pescadores de peixe, que vão ser apóstolos, junta tudo numa coisa só e diz, agora vocês vão ser pescadores de alma. Isso é uma inovação. Ele está pegando duas coisas diferentes, está juntando, transformando numa coisa só. E o resultado, isso que é o grande lance, o resultado que essas junções que Jesus faz no Evangelho, principalmente dessa junção que ele faz, do mundo secular com o mundo profissional, é que gera as grandes transformações que o ministério dele e a igreja vem gerando, na minha opinião. Então, são inovações que afetaram o mundo, estão nos afetando e vão nos afetar cada vez mais. E qual a característica de Jesus que você acha mais importante em busca de empreender com propósito? Visão. Principalmente, isso é fascinante para mim em Jesus. E devo dizer que cada pessoa vê algo em Jesus que lhe chama mais atenção. O que me chama mais atenção em Jesus desde 2002, eu comecei a pensar nisso, é o olhar de Jesus a respeito de uma pessoa. Jesus, quando ele olha para o Eliomar, ele não vê o Eliomar como as pessoas olham o Eliomar. Ele vê o Eliomar de uma perspectiva do plano que ele tem para o Eliomar. Então, as pessoas podem chamar o Eliomar de qualquer coisa que seja, mas Jesus tem uma outra ideia sobre o Eliomar, que é a ideia que foi planejada antes dele nascer. Então, só que o que acontece? Quando Jesus entra em contato com qualquer tipo de pessoa, comigo, com você, e principalmente quando a gente vê os relatos da Bíblia, ele não se relaciona com a pessoa da maneira como as outras pessoas consideram aquela pessoa. Ele olha aquela pessoa da perspectiva do plano de Deus. Não. Por isso que acontece várias coisas, vários momentos do Evangelho, isso já acontecia antes de Jesus vir encarnado, é que Deus muda o nome da pessoa. Por quê? Porque na ideia de Deus, o propósito de vida, e o nome está ligado ao propósito de vida na cultura judaica, você dá um nome que vai trazer a ideia de qual é o propósito de vida daquela pessoa. Por exemplo, Jesus, Salvador, certo? Por isso deu esse nome para ele. Então, por isso que Jesus, por exemplo, quando ele olha para o Simão, que era o nome de Pedro antes,
Ele não viu um Simão, ele viu o Pedro, o cara que lá e depois ia ser um dos fundadores, o principal coluna da igreja, do lado de Pedro e Tiago. Ele não vê como o pescador. Não, eu não te vejo como Simão, que é o seu nome. Eu te vejo como Pedro, você é uma pedra, uma coluna forte naquilo que eu vou construir. Então, isso para mim é fascinante em Jesus. E eu tento me relacionar com as pessoas nesse mesmo nível. Né? Eu acho que cada um ele tem que ter o seu coração aberto, entendeu? Para que Jesus possa agir. Eu acho que tudo na nossa vida é permitido se o nosso Pai permitir. Tudo acontece de acordo com a permissão do Pai. E eu acredito nisso. Se eu estou aqui neste momento, é porque o Pai permitiu. Senão não estaria aqui. Eu acredito nisso. Uhum. Não sei se eu estou certo, se eu estou errado, mas é a forma de eu pensar, entendeu? A vontade permissiva de Deus. Sim, tudo. Ah, tá. Você tem um filho especial, porque Deus... Né? O nosso tempo está corrido e tem uma pergunta importante para fazer. Vai lá. Em sua opinião, é possível inovar na fé sem modificar a essência do Evangelho? Até que ponto a igreja deve se adaptar ao mundo moderno para ser relevante? De novo você fez duas perguntas. Vamos lá na primeira. É possível inovar na fé sem perder a essência do Evangelho? Primeiro que, para mim, a essência do Evangelho é que ele seja inovador. Então, acho que praticamente eu já matei essa ideia. Então, a essência do Evangelho é ser inovador. Porque o trabalho de Jesus e a igreja é o ministério de Jesus. Nós somos o corpo de Cristo aqui no mundo. Então, se o trabalho dele é fazer novas todas as coisas, dentro dessa lógica que eu venho trabalhando aqui, então um trabalho nosso, que somos igreja também, nos tornamos discípulos dele, também é inovar. Então a gente tem que inovar. Agora, é possível inovar na fé? É o lugar melhor para se inovar. É onde deveria ter mais inovação. O povo de Deus deveria ser o povo mais inovador da face da terra. Mas por conta dele, às vezes, separar a vida espiritual da vida do trabalho, da vida profissional, isso prejudica essa capacidade que ele tem de inovação e atrapalha esse chamado que ele tem para inovar, porque a inovação depende disso, que ele aproveite daquilo que ele aprendeu no mundo secular e traga isso para a igreja, santifique isso na igreja, junte com as coisas que Jesus estabeleceu para ajudar a igreja, que são os 5 ministérios que estão lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, e aí sim, de uma forma, claro, considerando todos os princípios, mas a essência da igreja é viver inovação e ser inovadora, e sim, isso tem tudo a ver com a fé, é possível sim, e é possível ainda ganhar dinheiro com isso também. E até que ponto a igreja deve se adaptar ao mundo moderno para ser relevante? Até que ponto? Até o ponto desse mundo moderno se transformar no que um grande homem de Deus que mora aqui no Brasil, ele fala, até o ponto de que esse mundo aqui se transforme no mundo de Deus, né? Na verdade, Rodrigo, eu não sei se eu estou certo no conceito do que você explica, né, do que você fala, mas a inovação é inovar, é fazer algo novo, né, é realizar algo novo. De alguma forma, não sei se é percebível, não sei se é exatamente isso, você não precisa de pegar retalho disso ou daquilo para que venha inovar. Eu falo assim do mundo secular, muitas das vezes, muitas coisas que são promíscuas, para trazer para dentro de uma situação do Evangelho. Nesse caso, sim. Né? Claro, nesse caso, sim. Mas é o que eu estou te falando. Até porque, para ficar claro, né, para os nossos telespectadores, que a gente, de alguma forma, a gente não quer pegar e vamos alterar a Bíblia, alterar o Evangelho, nada disso. É uma situação totalmente diferente, porque às vezes as pessoas falam, porque esses caras estão querendo negócio de inovar e tal. Eu quero entender melhor isso, sabe? Primeiro, deixa eu ir lá atrás, depois eu vou tentar voltar. Veja bem, eu acredito numa coisa que eu não compartilhei nesse livro aqui, mas o trabalho cristão, ele flui em 4 direções, eu acredito nisso.
Primeiro, ele foi na direção da adoração. Então, a adoração é um pilar do trabalho cristão. A gente está aqui para trabalhar de forma que as pessoas se aproximem de Deus e a gente se aproxime de Deus cada vez mais, para estar perto dele. Essa questão da vida devocional e de adorar. Então, a gente está aqui para adorar a Deus. Isso é um primeiro ponto. A gente está... E parte da Bíblia, grande parte da Bíblia é sobre adoração. Só que aí, muitas pessoas no povo de Deus, muitos líderes, consideram que a adoração é o grande lance da vida cristã. E não é. É como se você dissesse assim... O dia de Adão e Eva lá no jardim. Vamos dividir esse dia por 4. Esse é o raciocínio que eu faço. Quando que eles adoravam a Deus de verdade? No sentido de estar próximo de Deus, conversando com Deus? Numa parte pequena. Na minha opinião, num quarto do dia. Na viração do dia ali, eles paravam, se encontravam com Deus e conversavam. Eles ficavam conversando com Deus 24 horas por dia? Não. Isso que as pessoas precisam entender. Então, esse lance de, às vezes, que tem a pessoa... Nada contra, né? Aí fica lá 24 horas adorando, orando. Não, você pode fazer isso de vez em quando, né? Não é sobre isso que eu estou falando. Mas a vida não é só adoração, senão Deus não colocava o homem para lá trabalhar no jardim. Então, você tem um momento, dividindo por 4 aí o dia de Adão. Então, você tem que ter um momento da adoração, você tem que ter um momento da conquista, da expansão daquele território ali, que sempre foi o propósito de Deus que ele se ampliasse ali. E você tem o tempo da inovação, de fazer coisas novas, dar nome aos animais, às coisas, dar um propósito para as coisas. E você tem o seu descanso pessoal, que é o tempo que você vai estar descansando mesmo. O próprio Deus descansou, né? E ele ensina um homem que ele tem que... Então você tem adoração, conquista, inovação e avivamento. Então, se você ver bem... Qualquer ministério hoje está envolvido em mais atuantemente em alguma dessas 4 áreas. Tem alguns ministérios que se dedicam à conquista de cidades, a impactar as cidades, a fazer os atos proféticos, as coisas, trabalhar com o governo para mudar a filosofia disso. Tem gente que trabalha na área da adoração diretamente, principalmente os músicos, a pessoa assim... tem gente que é muito mais focado na questão do avivamento, que é esse 4º braço aí, que é a questão de ensinar sobre os dons do Espírito Santo, tal, as curas divinas, essas coisas, são coisas mais da área do avivamento, menos um pouco mais, não da área da adoração propriamente dito. Então, para mim, por que eu fiz essa viagem agora? Porque para tentar trabalhar a ideia de que a inovação é parte da vida do homem. O homem está aqui para criar. A primeira coisa que a gente lê na Bíblia, no princípio, criou Deus. Então, criatividade, inovação, empreendedorismo é algo de que a Bíblia trata desde o primeiro versículo. Deus é o Criador e Ele quer que nós criemos também. Ele colocou essa capacidade em nós de criar coisas e a gente está aqui para criar coisas. Você fez uma outra pergunta que se você puder me responder... Pergunta que eu fiz aqui dentro do questionamento aqui. Deixa eu voltar aqui. A que ponto a igreja deve se adaptar ao mundo para ser relevante? Desde que não traga nada que for impuro, nada que for de má fama, como Paulo diz, nisso vocês têm que pensar. Tudo que tiver alguma virtude, que tenha algum louvor. Então tem muita coisa virtuosa no mundo. Por exemplo, tem muitas formas de música no mundo. Eleomar, que é um músico aí que toca em banda e tal, secular. Então tem muita coisa boa na música secular que eu acho que a música evangélica tem que trazer. Por exemplo, a música evangélica brasileira tem uma influência que eu acho que foi demais, que foi excessiva, da música não brasileira. Então eu acho que a música que se toca nas igrejas brasileiras teria que se voltar mais por um sentido brasileiro, mais MPB. Correto. É o que eu estou tentando fazer hoje. Eu estou tentando fazer essa virada em mim, na música que eu produzo, que eu componho, estou tentando fazer isso em mim, trazer mais a coisa brasileira mesmo, do samba, do pagode, da música popular. Do ritmo brasileiro. Do violão de corda de nylon. Sim, bacana. No louvor. É isso aí. É o que eu penso. Então,
Então, vê que há uma virtude. Então, onde tem virtude, tem uma coisa boa que você pode aproveitar. Agora, onde tem coisa que você sabe que não combina com a gente, que não seria bom de se trazer, de se aproveitar, aí você descarta. Mas aí, a gente já conhecendo os princípios, a gente consegue fazer esse filtro aí. Rodrigo, o tempo é muito curto. Nós fazemos aqui o nosso episódio 1 hora, né? Eu quero deixar essa câmera aqui disponível para você dar o seu recado final. E também gostaria que você falasse, né, sobre o livro, né, Os Segredos da Inovação de Jesus Cristo, onde a pessoa pode adquirir, pode adquirir. Oi? Eu quero um, tá? Tá bom. Então, esse livro aqui está na Amazon e está em várias lojas do Brasil, está em Portugal, na Angola, né? Se o pessoal estiver na Angola, no país da Angola, né? Em Cabo Verde também, que é outro país. Portugal, Brasil, Angola e Cabo Verde. Está disponível, tá? E na Amazon você vai poder comprar, ela vai entregar aí, né? Em todos os lugares que a Amazon entrega, praticamente o mundo inteiro. E você pediu para me falar? E dê o seu recadinho final aí. Meu recado busque uma renovação da sua mente para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é que você viva de uma maneira inovadora, crie coisas boas para esse mundo, né? Coisas que vão levar as pessoas para perto de Deus, para perto de tudo que é bom, que vão melhorar a vida das pessoas. Mas tem que renovar a sua mente. Se você não permite Deus renovar a sua mente, muitas pessoas que talvez estão nos assistindo, muitos pastores, muitos líderes, o maior conselho que eu poderia dar para eles, se você sente que você se perdeu na sua vida, comece de novo com Jesus. Fala, Deus, me ajuda a voltar lá ao início e agora começar de uma maneira certa, como uma pessoa que teve a casa construída de uma maneira toda sem colunas e tal, e aí depois descobriu que está tudo ruim, está tudo rachando, começa de novo, né? Reconstrói de novo a sua vida, reconstrói de novo quem você é a partir de fundamentos mais sólidos. E aí eu deixo o último versículo, que é o versículo que Jesus diz. Ele é uma parábola que talvez a mais importante. Eu acho que ela é a última do Sermão do Monte. Não tem, se eu não me lembro, eu acho que ela é a última coisa que Jesus fala do Sermão do Monte, que diz que é o sermão mais poderoso do mundo inteiro, que é a casa na rocha, a casa na areia. O que diz ali? Certo homem construiu a sua casa na areia, sobre a areia, e aí veio as tempestades, veio o vento. O que aconteceu? Deu com ímpeto sobre aquela casa e ela não conseguiu permanecer de pé. Por quê? Porque foi construída sobre a areia. E aí ele vai dizer, aí tinha uma casa que foi, certo outro homem construiu a casa sobre a rocha. Aí veio os rios, veio as correntezas, veio as tempestades e tal, com ímpeto sobre aquela casa, mas não derrubou, porque ela fora construída sobre a rocha. Aí ele vai dizer uma coisa interessante. Aquele, pois, que ouve as minhas palavras e não as pratica, e aí é interessante, para encerrar, por que é importante a revelação? Porque palavras ali não é a Bíblia. Quando ele diz assim, aquele, pois que ouve a minha palavra, não são as escrituras, mas são o que eu estou falando para você. Não é necessariamente as escrituras, mas aquilo que eu estou falando, que eu estou ensinando para vocês. Se você não colocar isso em prática, não realizar isso, você não vai permanecer firme, né? Com a sua casa firme, para ter a vida que Deus planejou para você. Então, volte a fundamentos, né, cristãos, estude sobre isso, renova sua mente a partir desses fundamentos, comece de novo se você acha que você se perdeu na sua caminhada, se você acha que não conseguiu alcançar o propósito de Deus, volte, comece de novo e deixa que Deus te leve aonde Ele quer te levar. E eu quero te agradecer. Muito obrigado, tá? Eliomar, brigadão. Tamo junto. Muito obrigado, Eliomar. Valeu. Grande prazer, cara. Obrigado por aceitar nosso convite. É uma grande honra para o Plano 7. Amém. Pessoal, um grande abraço e uma boa noite. Valeu, gente. Valeu. Deus abençoe. Cuide bem uns dos outros.